Fala galera, beleza? Rodrigo Melani, professor de Física. Vamos hoje a mais uma dica do seu PAIS 2. Acompanha comigo que a gente vai falar hoje sobre espelhos esféricos. É uma questãozinha que está sempre na sua provinha, ok? Esse assunto é sobre ótica geométrica que nós vamos falar, os espelhos esféricos, tá certo? Vejamos lá. Peguei uma questãozinha, prova, ó, subprograma de 2011, segunda etapa. E aí a questãozinha falava assim, ó, tinha um texto. Uma possibilidade moderna de geração de energia elétrica a partir da energia solar consiste no emprego de grandes espelhos côncavos de Gauss. Espelhos ideais produzidos com base na calota de uma esfera, que são os espelhos esféricos, né, senhores? Olha lá que beleza. Que concentram a radiação solar em motores de Stirling, localizados no foco do espelho. O calor gerado pela concentração da energia solar, que produz temperaturas de até 250 graus Celsius, atua como fonte quente de motor de Stirling, que por sua vez gera energia elétrica. Aí vinha lá as questões, né? A gente vai fazer essa questãozinha aqui, a 81 e a 82. Elas dizem assim, ó, a 81, que é uma questão de certo e errado. Se o raio de curvatura do espelho de Gauss for de 9 metros, então o motor de Stirling, para localizar-se no foco, deve ser posicionado no eixo principal do espelho a 3 metros do vértice. Senhores, para a gente fazer isso, a gente tem que lembrar da seguinte situação. O que nós temos? Nos espelhos esféricos, nós temos a distribuição do seguinte, pontos que são para a gente interessantes. O vértice do espelho, a distância focal e o centro de curvatura, ou raio de curvatura, ok? Para a gente lembrar isso, o que nós vamos ter? A curvatura do espelho, ela pode ser definida como sendo, ó, essa distância, dada aquele ponto até o vértice do espelho. E essa distância, ela é igual a 2 vezes a distância focal. Olha lá, senhores. Ela é 2 vezes a distância focal. Olha lá, ó, ela é 2 vezes a distância focal. O que ele quer saber na questão? Ele quer saber na questão qual deve ser, em que posição deve ser posicionado o motor de Stirling. Como é que nós vamos fazer isso? Essa distância focal é o centro de curvatura dividido por 2. Olha lá na questão que ele fala. Se o raio de curvatura do espelho de Gauss for de 9 metros, então o motor no foco deve ser posicionado a 3 metros do vértice. Qual deve ser a posição? A posição é a distância focal. Mas qual é a curvatura do espelho? 9 metros. Dividido por 2, isso vai dar 4,5 metros, que é a distância focal, ou seja, a distância do foco até o vértice. E lá no item, ele diz que são 3 metros. Então o item 81 está errado, senhores. Não são 3 metros do vértice, e sim 4,5 metros. Ok? Essa é a primeira dicasinha de hoje. E a segunda dicasinha de hoje é em relação a esse aqui, ó, questão 82. Um raio de luz incidente sobre o vértice do espelho côncavo tem reflexão simétrica em relação ao eixo principal do espelho. Ele quer saber se esse item está certo ou está errado. Olha lá, os raios notáveis que nós precisamos saber, senhores. Os raios notáveis que nós temos aqui são de 2 espelhos, para a gente lembrar. O espelho côncavo e os espelhos convexos. São apenas 3 raios notáveis para nós lembrarmos. Quais são eles? No espelho côncavo, olha lá, ó, o raio de luz que incide passando pelo centro de curvatura, ele reflete e volta por ele mesmo. Olha lá, ó, o incidente volta pelo refletido. O segundo raio notável, o raio de luz que passa pelo foco, olha lá, ó, o raio de luz que passa pelo foco, ele vai refletir paralelo ao eixo principal. Também é válido o contrário. O que incide paralelo ao eixo principal, reflete passando pelo foco, ok? Por último, aquele que incide no vértice reflete e ele reflete com o mesmo ângulo em relação ao eixo principal. Olha, ele faz uma bissetriz com o eixo principal, senhores. Ou seja, é simétrica, olha lá, ó, essa reflexão simétrica em relação ao eixo principal do espelho, o 82 está correto, queridos. É isso aí mesmo. Esse também vale para os espelhos convexos. Ele falou lá do espelho côncavo, mas isso também vale para o espelho convexo. Todos esses raios notáveis. O que incide e a sua projeção linear incide no centro de curvatura, reflete por ele mesmo, tá certo? O que incide no convexo e a projeção linear do incidente passa pelo foco, o refletido, volta paralelo. Olha lá, por último, o que incide no vértice também, olha lá, ó, reflete com o mesmo ângulo em relação ao eixo principal.
Então, nos dois a gente tem esses raios notáveis. Ok, senhores? Com isso, a gente fecha essa dicasinha sobre espelhos esféricos, tá certo? Sobre o seu PAIS 2. Espero que isso aí possa te ajudar bastante na hora da prova, né? E acompanhe com a gente as próximas dicas aí. Espia lá com a gente. Um abraço.